Abra comigo a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Palavra do Senhor diz o seguinte: contou-lhes também uma parábola acerca do dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva, que sempre ia ter com ele, dizendo-lhe: faz-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo, ele recusou atender ao seu pedido, mas depois disse consigo mesmo: conquanto eu não tema a Deus, nem respeite o homem, como esta viúva está me molestando, farei justiça a ela, para que, enfim, não torne mais a me importunar. O Senhor disse: ouve o que diz o injusto juiz. Porventura, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite, mesmo que pareça tardio em responder-lhe? Digo-vos que depressa lhes fará justiça, mas quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame graça nesse lugar, sobre os nossos corações. Dai-nos, ó Deus, a interpretação correta, exata, não somente na palavra, na letra, mas pelo Espírito Santo de Deus. Nós queremos ouvir a voz do Senhor nesta noite. Fala conosco, Pai. Nós precisamos de uma palavra para vivermos toda essa semana crendo na tua promessa. Por isso, derrama sobre esse lugar a tua graça abundantemente, em o nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Amém? É um prazer encontrar com todos vocês nesta noite, e eu tenho assim muita alegria por mais uma vez, querido, poder ministrar a palavra do Senhor ao seu coração. Amém. Eu agradeço a Deus todos os dias pelo privilégio que Ele me deu de ser um ministro da palavra, um pregador da palavra. Eu acho isso um privilégio, uma honra, uma dádiva de Deus à minha vida. Amém? E eu quero compartilhar com vocês esse texto que Deus colocou em meu coração hoje à tarde. E o tema dessa mensagem, eu pensei em vários, querido, mas talvez o mais apropriado seja o acomodado e o determinado. Na verdade, é a diferença entre o acomodado e o determinado. Amém? Diga comigo, a diferença entre o acomodado e o determinado. Amém? Olha só, o texto que nós temos aqui, ele é bem simples. Ele não tem muita coisa para ser estudada. Ele é direto, ele é um texto prático. Ele conta uma história única, que é a história de uma viúva que vinha clamando diante do juiz que julgasse a sua causa. Ou seja, essa mulher, ela tinha uma determinação pela sua causa em que o juiz haveria de julgá-la. Essa mulher, ela tinha uma convicção, que era conseguir que o juiz julgasse a tua causa.
E é tão interessante que Jesus gostava de explicar o povo por parábolas. Parábolas são contos para talvez para trazer um esclarecimento, para trazer um aprendizado, para trazer uma ideia, não é? A parábola seria uma forma de Jesus ilustrar aquilo que ele queria dizer com o povo. A parábola era uma estratégia do Senhor para que ele pudesse alcançar o coração das pessoas sem qualquer dificuldade, dando exemplos. E esta é uma das parábolas. Ele começa dizendo: contou-lhe também uma parábola acerca do dever de orar sempre e nunca desfalecer. O que Jesus está querendo dizer? A respeito desta determinação da viúva, em que o juiz julgasse a tua causa, Jesus faz um paralelo em orar sempre e nunca desfalecer, e nunca desanimar. É bem prático esse texto, mas ele pode ser muito bem compreendido e colocado em prática. Então nós teremos a nossa causa julgada, correspondida, atendida pelo Senhor. Amém. O que nós precisamos entender aqui é simples. Olha só, dizendo: havia numa cidade certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva, que sempre ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra meu adversário. Esta viúva sempre ia ter com ele: faz-me justiça contra o meu adversário. Sabe por que muitas das vezes nós, como igreja do Senhor Jesus, talvez não recebemos ou não obtemos respostas das nossas orações, porque não somos determinados naquilo que queremos. Você quer ver uma coisa? É fácil a gente entender algo. Quando eu estava lendo, o Senhor falou muito ao meu coração. Porque a gente, por um momento, podemos até ficar bastante empolgados em algum assunto, por um determinado objetivo, propósito, principalmente este de oração. Não há nada como você vir ao culto e receber uma palavra de incentivo. Ore que Deus vai responder, ore que Deus vai trazer uma resposta, ore que o milagre vai acontecer na tua vida. Aí nós saímos para os nossos lares empolgados, determinados, convictos de que nós viveremos uma vida de uma total entrega ao Senhor, porque é muito fácil nós orarmos, nós sermos determinados e Deus responder. O fato é que nós não conseguimos manter um padrão. O fato é que nós não conseguimos manter um nível de compromisso. O fato é que nós começamos muito empolgados, mas no decorrer da caminhada nós vamos desanimando, nós vamos desacelerando, nós vamos deixando de ter aquela convicção. E se eu, como pastor, não tomar esse certo cuidado, eu me desacelero em vista daquilo que eu tenho por alcançar para este ministério. E o fato é que, quando Deus trouxe essa mensagem, eu diagnostiquei em mim uma desaceleração. Eu identifiquei em minha vida que eu estava desacelerando, que eu já não estava mais na mesma determinação, na mesma convicção, no mesmo propósito. Esta mulher, preste atenção, esta viúva sempre ia ter com esse juiz, sempre ia ter com esse juiz, até que um dia esse juiz resolveu julgar a causa dessa mulher. Até que um dia esse juiz determinou
em dar uma atenção especial a essa mulher. Nós desistimos muito fácil daquilo que queremos. A verdade é que também, mesmo que nós tenhamos pretensões, e sabemos que elas existem, possibilidades para acontecer em nossas vidas, porque não é um milagre, não é algo que você ora, que fala, isso é quase impossível. Não, às vezes nós estamos em busca de algo que sabemos que é possível, que Deus pode sim fazer um milagre. A convicção que temos é tão grande, que nós descansamos em crer que a resposta nos será dada. E o fato é que por descansarmos, por acomodarmos, por distrairmos tanto a respeito de que Deus está certo de fazer, acaba que Ele não faz. É o tal do comodismo. Nós confiamos tanto em Deus, nós descansamos tanto em Deus, que acaba que Ele não faz. Por quê? Porque não temos mais um compromisso de oração, um compromisso de dedicação, um compromisso de santificação com Ele. Esta viúva, ela só obteve a resposta das suas queixas, porque ela estava lá todos os dias, porque ela estava lá sempre, porque ela estava lá determinada, até que Ele julgasse a causa dela. Eu tenho certeza que não há uma só pessoa nesta igreja, ou por alguém que me ouve, que possa dizer que não precisa de um milagre, que possa dizer que a vida esteja tão boa que ele não precise de um agir de Deus. Todos nós temos necessidade por algo da parte de Deus, e sabendo nós que Deus pode fazer, negligenciamos nas nossas convicções, por estarmos orando, por estarmos buscando, por estarmos determinados em conquistar de Deus aquilo que queremos. Pastor, eu quero a salvação do meu marido. Então quanto tempo você gasta orando por ele diariamente? Pastor, eu quero uma solução na minha vida financeira. Quanto tempo você gasta orando a Deus pela tua vida financeira diariamente? Pastor, eu quero uma porta de emprego. Pastor, eu quero um milagre na minha família. Quanto tempo você passa orando diariamente por esse projeto, por esse sonho, por essa realização? Quanto tempo você busca o Senhor em prol daquilo que você quer, em prol daquilo que você deseja? Pastor, eu quero a salvação dos meus filhos. Quanto tempo você tem orado pelos teus filhos? Quanto tempo? Além do tempo, qual é o tipo de oração que você tem feito pelos seus filhos, pela tua casa, por aquilo que você um dia sonha em conquistar? Porque a verdade é que muitas vezes a gente pode até dizer, não pastor, eu tenho orado todos os dias. Mas qual é o tipo de oração que você tem feito? Como você tem ido a Deus em favor de um milagre na tua casa, na tua família? Como você tem buscado ao Senhor em prol de uma resposta? O que você está fazendo que Deus possa dizer, não basta, eu vou solucionar o problema dessa pessoa, basta porque essa pessoa está me importunando há tanto tempo, é a hora dessa pessoa receber o seu milagre. É hora das portas serem abertas sobre essa pessoa. É hora de algo acontecer nessa casa. É algo de um milagre vir a esse lar. O que nós estamos fazendo
que faça com que Deus olhe para nós e diga: hoje eu mudo a história dessa pessoa. Hoje eu transformo essa situação. Hoje eu mudo essa família. Hoje eu dou uma solução para esse casamento, para esses filhos, para essa situação financeira. Hoje eu transformo esta enfermidade em cura. A verdade é que nós, talvez por um tempo, podemos até crer, imaginar: olha, o Senhor vai fazer. E talvez a gente até passou um tempo orando, e talvez a gente até passou um tempo buscando, mas será que estamos na mesma motivação? Será que permanecemos acelerados, determinados, convictos, até que o Senhor responda às nossas orações? Será que nós estamos de fato incomodando o Mestre, a ponto dele fazer o milagre que buscamos? Qual é o nível de determinação que você tem com o Senhor? Qual é o nível de comprometimento com a palavra que você tem a respeito do Senhor? Fé não é só crer, fé é agir. Eu não simplesmente creio no milagre na minha casa, mas eu pago um preço pelo milagre na minha casa. Eu estou comprometido com um milagre na minha família. Senhor, eu não largo o Senhor enquanto eu não ver um milagre na minha casa, na minha família, na minha vida financeira. Senhor, eu não abro mão enquanto não ver a cura sobre esta enfermidade. Qual o nível de compromisso? Sabe, talvez nós somos cristãos incrédulos. Nós cremos, mas ao mesmo tempo não cremos. Por quê? Nós cremos que Jesus pode fazer, mas talvez já estamos orando há tanto tempo que já pensamos: eu acho que não pode mais, eu acho que já não tem jeito mais, eu acho que já não dá mais jeito, não tem mais solução, não tem o que fazer. Preste atenção comigo, querido, versículo 3. Havia também naquela mesma cidade certa viúva, que sempre ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra meus adversários. Faz-me justiça contra meus adversários. Versículo 4. Por algum tempo ele recusou a atender o seu pedido. Sabe, não há nada que possa nos decepcionar tanto quando queremos algo e não recebemos a resposta. Não há tristeza tão grande quanto buscarmos por algo e não termos o resultado daquilo que buscamos. Nos dedicar por algo e não receber qualquer resposta positiva a respeito daquilo que buscamos. E é tão interessante que o versículo 4 diz que por algum tempo ele recusou a atender o seu pedido. Imagina a frustração dessa mulher. Talvez o desespero dela era tão grande pela uma resposta, por um agir, por uma atenção especial, que muitas das vezes, se as pessoas batem a porta na nossa cara, se as portas se fecham, se logo de cara já não acreditamos mais que aquilo seja de Deus para nossas vidas, logo de cara já não cremos mais no milagre, e então não temos mais a mesma convicção. Todavia esta mulher, mesmo que ela tivesse a porta fechada na tua cara, mesmo que os seus pedidos não fossem atendidos, ela permanecia sempre pedindo para que esse juiz julgasse a sua causa, independente se ele estava ali para atendê-la ou não.
ela estava ali para exigir que ele julgasse a sua causa. Muitas vezes nós passamos por um processo de oração e nada acontece. Senhor, o que está de errado? Senhor, por que o Senhor não me ouve? Senhor, por que nada muda? Senhor, por que eu não vejo um milagre? Senhor, o que está acontecendo? Por quê? Porque há tanto tempo eu estou buscando e não tenho uma resposta. Há tanto tempo eu estou orando, não tem um milagre, não tem um sinal, uma nuvem do tamanho da mão de um homem, nada que possa dizer vai chover. Não há nenhum sinal. Não há nada que possa me sustentar para dizer continua caminhando. Nada, Senhor, e agora o que eu faço? O Senhor, Ele nos mostra nessa parábola que o exemplo dessa viúva é o exemplo que nós devemos seguir. O seu milagre talvez pode demorar alguns anos, talvez muitos anos. A verdade é que nós nunca devemos esmorecer. A verdade é que nós nunca devemos deixar de crer naquilo que é promessa de Deus para nossas vidas. A verdade é que nós nunca devemos de desacreditar no milagre que Deus tem para nossas vidas. A verdade é que se a palavra diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, custe o tempo que custar, a promessa vai se cumprir. Há um propósito debaixo dos céus para a minha casa, para a minha família. E o que você precisa fazer é crer. Você não pode duvidar. Você não pode desacreditar. Você não pode, subestimar o poder de Deus. Nunca faça isso, meu irmão. Seja como essa viúva. O exemplo dessa viúva é muito forte, porque talvez nós temos todo o vigor, talvez nós temos toda a força, talvez nós estejamos na flor da idade para buscarmos o Senhor e não temos feito. E não temos feito por onde para recebermos qualquer resposta. E ao mesmo tempo estamos questionando a Deus por que não há resposta. Porque você não tem buscado. Porque você está tão longe de Deus e não percebe isso. Certa pessoa disse, sabe quando eu comecei a desviar? Não foi quando eu fui para o boteco. Não foi quando eu comecei a prostituir. Não foi quando eu comecei a estar com amizades inadequadas. Foi quando eu deixei de orar. Foi quando eu deixei de ler a Bíblia. Quando nós começamos a nos afastar da Bíblia, quando nós começamos a afastar da oração, você está entrando num processo de desviamento, você está começando a se desviar do Senhor. Para você se envolver no pecado é um pulo, é um passo. Sabe por quê? As pessoas acham que o mundo, que o cristão, ele está desviado porque ele foi para o mundo. Não, ele desviou dentro da igreja. E o que eu quero com as minhas pregações é não ter pessoas dentro da igreja desviadas. O que eu quero com essas mensagens é fazer com que você entenda que você não pode se tornar um homem desviado, um homem longe do Senhor aqui dentro. O que eu quero com essas mensagens é que vocês sejam cada vez mais atraídos pelo Senhor. Atraídos pelo Senhor. Atraídos pelo Senhor. Deus falou muito comigo hoje à tarde. Quando Ele me disse, olha, você está desacelerando. Você estava tão convicto, você estava tão determinado. Agora você já está desacelerando. Você está freando, você já não está mais no mesmo ritmo. Você não quer um milagre na igreja, então continua no mesmo ritmo.
continua na mesma determinação, continua no mesmo propósito, continua na mesma finalidade, aonde eu quero chegar, então eu vou continuar caminhando. Abra comigo a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 20, versículo 31. Mateus, capítulo 20, versículo 31. A palavra do Senhor diz o seguinte: a multidão os repreendia para que se calasse. Eles, porém, cada vez clamavam mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim ou de nós. Jesus, parando, chamou-os e disse: que queres que vos faça? Eles respondeu: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo passaram a enxergar e o serviram. O fato, querido, é que sempre haverá circunstâncias para nos desanimar. O fato é que sempre vai ter um porquê. Um porquê. Ah, pastor, eu não estou indo para a igreja porque eu assumi um compromisso. Ah, pastor, eu não oro, eu não estou orando porque eu trabalho o dia todo, não tenho tempo. Ah, pastor, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, porque eu estou sempre ocupado. Nós sempre vamos ter impedimentos para receber ou para buscar aquilo que queremos receber. Perceba que esses cegos clamavam ao Senhor. Todavia, a multidão os repreendia. A multidão os repreendia. Mandasse que eles se calassem. Imagina você clamando por Jesus, por um milagre, e as pessoas dizendo: olha, não adianta. Não adianta. Ele não vai te ouvir. E eles continuarem clamando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Insistentemente, eles clamavam: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Nós estamos com os ouvidos muito mais atentos àquilo que as pessoas dizem, àquilo que o sistema pode dizer, do que aquilo que Deus tem para nos dizer. Nós damos muito mais atenção ao que as pessoas dizem do que o que a palavra diz. É bem mais fácil você sair do emprego ou de uma conversa com uma pessoa decepcionado, arrasado, frustrado por pensar que você não vai conseguir, do que você sair daqui satisfeito crendo nas promessas de Deus. É muito mais fácil você ser influenciado por palavras negativas do que por palavras positivas. Você é muito mais levado à realidade do fato que é não ter do que ter. E a verdade é que enquanto mais esses cegos clamavam, mais a multidão os repreendia. Imagina Paulo querendo pregar o evangelho e ele sendo perseguido. E ele sendo ameaçado de morte, levado à morte por várias vezes. E ele determinado em continuar pregando o evangelho. Imagina Estevão, um grande pregador da palavra, certo de que a vida dele só tinha sentido pregando a palavra, e ainda sofrendo ameaças de morte, ele continuava pregando a palavra. E quando então as pessoas, os fariseus, resolveram apedrejá-lo, matá-lo, por ele não calar, por ele não deixar de pregar o evangelho, ele continuar crendo no Senhor.
E a pergunta para nós nesta noite é: o que está nos desacelerando? Ou o que já te desacelerou há muito tempo? A pergunta é: por que nós não oramos mais como antigamente? A pergunta é: por que uma semana estamos todo inflamado, incendiado pelo Senhor? Com poucos dias, nós estamos como uma geladeira, uma frieza espiritual, uma apatia sem explicação. Por quê? Se nós não temos perseguição dos homens, se nós não sofremos ameaças de morte, se nós não temos tantas coisas para fazer assim como talvez dizemos que temos, e este é o motivo pelo qual nós não temos tempo para ler a Bíblia, não temos tempo para orar ao Senhor, o que está nos desacelerando? O que está nos tirando do Senhor? A verdade é que eu aprendi que quando queremos algo muito, nós damos um jeito. Quando queremos algo, não tem quem nos pare. Nós damos um jeito, a gente se vira, a gente corre atrás, a gente paga um preço. A gente, sabe, querido, a gente se mete a cara no negócio e vai até conseguir. Mas quando não queremos algo, a gente dá uma desculpa. O motivo pelo qual não oramos mais do jeito que oramos, por não lermos mais a Bíblia como não líamos, o que você nos apresentar, o que você talvez estiver pensando, isso é uma desculpa. A palavra diz: o que nos separará do amor de Cristo? Só que a palavra, quando diz o que poderá nos separar do amor de Cristo, ela está dizendo: será morte, será perseguição, será espada, será frio. Não, na nossa realidade, o que pode nos separar do amor de Cristo? É a televisão, é a novela, é a internet. É isso que nos separa do amor de Cristo. Talvez é o cansaço. É muito diferente com a realidade que a Bíblia nos apresenta. É muito diferente. Abra comigo a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 20. A palavra diz: então, uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla de sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar sua veste, ficarei curado. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou curada. Olha para mim aqui, querido. A palavra está dizendo a respeito de uma convicção que essa mulher tinha. E essa mulher, para ela poder tocar em Jesus, ela passou por cima de muitas coisas. Ela passou por cima de várias coisas que não lhe permitia fazer o que ela fez. Ainda que ela sofresse ameaça de morte por tocar em Jesus, ela tinha uma convicção: eu vou tocar nele e serei curada. Olha, é interessante que quando Jesus percebe que dele saíra poder, versículo 22, a palavra diz: Jesus, voltando-se e vendo, disse: tem ânimo, filha, tua fé te salvou. Qual foi a fé dessa mulher? Passar por cima de várias coisas para tocar em Jesus. Qual o tamanho da tua fé? O que você tem feito para receber o milagre de Deus na tua vida, no teu lar? Qual é o tanto que você tem lutado para
dizer: olha, eu não estou dando conta mais. Ainda que passássemos algumas horas de todos os dias orando o Senhor, ainda assim seria pouco em vista daquilo que precisamos de fato do Senhor. E talvez nós não temos tido nem 15 minutos diários na presença do Senhor. Talvez para ler a Bíblia é um desafio, para orar é um desafio, e nós estamos cheios de problemas, e nós estamos precisando de um monte de coisas que Deus nos responda. Nós somos a viúva que vai no juiz quando dá para ir. Nós somos a viúva que vai no juiz quando as coisas estão favoráveis para ela poder ir. Se ela tiver que pegar o busão para ir no juiz, ela não vai. Tem que ter alguém que coloque ela dentro do carro para levar no juiz. Nós somos esse tipo de viúva. Que a gente tem um monte de argumentos para dizer: ah, eu vou depois, eu vou amanhã, eu vou quando der para ir. Por quê? Porque é difícil, é complicado, não é tão fácil assim. E ao mesmo tempo, nós temos uma causa para ser julgada. E ao mesmo tempo, nós precisamos de um milagre. Até então, querido, eu falei a respeito do determinado. O tema dessa mensagem é a diferença entre o determinado e o acomodado, desanimado. João capítulo 5, versículo 5. A palavra diz: estava ali certo homem, que havia 38 anos, se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que, quando as águas são agitadas, me ponha no tanque, mas enquanto vou, desce outro na minha frente. Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi embora. Aquele dia era sábado. Olha para mim aqui, querido. Esse aqui é o acomodado. Ele estava lá. O dia que desse para ele entrar no tanque, ele entrava. Você está entendendo? Nós somos assim. Olha, Senhor, quando for para fazer, vai ser o dia do meu milagre. Nós somos muitas vezes aquele crente acomodado. Senhor, quando for a tua vontade, o Senhor vai fazer. Ou seja, talvez esse homem que precisava de um milagre, ele acreditava: uma hora meu milagre chega. Uma hora, só que já tinha 38 anos. E a desculpa dele, sabe qual era? Não tem ninguém que me ponha no tanque. Não tem ninguém que me ajude. Não tem ninguém que faça por mim. Não tem ninguém. Ou seja, a gente não pode viver, ou nós não podemos caminhar com a perna do outro, meu irmão. Nós temos que ser independentes, no sentido de cada um busque pelo seu milagre. Cada um determine o quanto ele quer de Deus em tua vida. Não fique esperando o outro fazer por você. É o crente 6 horas. 6 horas por mim. Vai na igreja? Eu vou. Ah, então ora por mim lá. Não, mas não quer vir para buscar o Senhor. E
E às vezes, esse que pediu para orar por mim, está cheio de problemas. Às vezes está na beira de um tanque já há 40 anos. E ele está pedindo, vocês oram por mim. Sabe o que acontece? Acontece que hoje dentro da igreja, se eu não tomar cuidado, eu viro um pastor acomodado. Um pastor que vai entender o seguinte: quando Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Mas não é por aí, querido. O agir de Deus depende do meu agir. A glória de Deus desce quando eu busco a glória de Deus. O milagre de Deus vem em minha vida quando eu passo por cima de um monte de coisas e toco nas vestes de Jesus, entendendo que se eu tocar, o milagre vai acontecer. O milagre acontece quando a multidão está mandando calar a boca, quando a multidão está dizendo, olha, ele não vai te ouvir, e você continua gritando, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, julga a minha causa. Senhor, entra com providência. Senhor, move as águas. O milagre vem quando eu faço por onde para o milagre acontecer em minha vida. Enquanto acomodado eu estiver, ali eu vou ficar. E as pessoas vão passar por você. E você vai continuar no mesmo lugar. Sabe por quê? Porque está acomodado. Porque entendeu que Deus é soberano para fazer quando Ele quiser. Verdade é que Deus faz quando Ele quer. Mas muito depende da nossa atitude diante dEle. Porque quanto mais nós buscamos o Senhor, mais corajosos, determinados e convictos vamos ficando daquilo que queremos. Pastor, tem 30 anos que eu oro. Ele falou, a palavra falou 38 anos. Tem 38 anos, Senhor, que eu estou aqui na beira desse tanque. Não tem um filho de Deus que passe e me põe aqui. Eu imagino ele lá com cara de miserável. Não tem um filho de Deus que pode fazer algo por mim. Ninguém. Eu estou me sentindo aqui. Ó, quantas pessoas já passaram e eu estou aqui, Senhor. Eu acho isso uma injustiça. Eu estou na igreja há tantos anos, Senhor, e eu não vejo um milagre na minha vida. Minha família, meu lar, minha casa... Minha casinha está lá, Senhor, só a graça, só misericórdia. Eu estou doido para bater uma laje, para fazer um negócio, e as coisas não acontecem. E a gente fica murmurando na cabeça do Senhor, falando, mas não toma uma posição para poder dizer assim, olha, se ninguém me põe na água, quando o anjo desce, eu vou mover as águas e eu vou entrar dentro do tanque. Eu vou mover as águas. Eu vou mover as águas. Porque fé é isso. A palavra então diz, o contexto desse texto, é que quando o anjo descia e as águas se moviam, o primeiro, imagina a bagunça que era. Porque não tinha uma fila. Agora é você. O anjo mexeu, pula rápido, senão ele vai embora. Não tinha uma organização, não. Eu imagino que devia ser uma bagunça. O primeiro que pulasse, o primeiro que metesse a cara, que entrasse dentro do tanque, desrespeitando a necessidade do outro, a limitação do outro. O primeiro que pulasse, o mais espertinho, recebia o milagre. Aí eu imagino que este homem, 38 anos, porque ele um dia não pensou o seguinte: se eu mexer essas águas, se eu mexer essas águas e entrar dentro dela, será que o milagre não acontece? Será que eu não sou curado? Mas não. Viveu dependendo dos outros e nunca conseguiu nada.
e nunca alcançou nada. Tem crente que depende da pregação do pastor para ser crente. Tem crente que conhece a Bíblia só aquilo que o pastor prega. Depende da oração do pastor. Ele não sabe fazer uma oração de ousadia. E aí eu vou na igreja para receber uma oração forte. Existe oração forte? Existe oração fraca? Eu não sei como que funciona isso não. Pastor tem um negócio de uma oração forte. Ele vai dar um murro na pessoa, né não? Oração forte, desceu o murro. Só pode. Porque eu não entendo esse negócio de oração forte. Aí a pessoa vem porque acha que parece que vai sair alguma coisa de dentro do pastor assim. Xá! E a pessoa vai receber o milagre. Parece, porque na verdade a pessoa entende o seguinte: eu vou atrás do pastor e ele vai fazer um milagre. Por que você não mexe as águas e pula dentro do tanque e recebe o seu milagre? Por que você não faz por onde? Por quê? Por que você está dependendo do homem para Deus agir na tua vida? Preste atenção aqui, querido. Por que você está dependendo do homem para Deus agir na tua vida? Por que você está esperando do médico uma resposta? Esperando um milagre, esperando uma oportunidade? Deus pode fazer. Deus tem um milagre para fazer na tua vida, e isso não depende do homem. O milagre de Deus na tua vida vem de Deus. Vem de Deus. Não fica esperando nada de mim, querido. Não fica esperando nada de mim, não. Porque eu não tenho nada para te dar. Se Deus não falar, eu não posso falar. Dependa do Senhor. Seja exclusivo do Senhor. Não vá para a igreja em busca de homem. Não vá para a igreja em busca de um ritual religioso que fortaleça a tua fé. Move as águas, querido. Balança as águas e pula no tanque. Você vai ver que o milagre vai acontecer na tua vida. Não fica dependendo de milagre que homem pode fazer, oração que fulano pode fazer. A palavra diz que se crermos, veremos a glória de Deus. O que temos que fazer é crer. É quanto mais intimidade eu tenho com o Senhor, mais há possibilidades de Deus fazer um milagre em minha vida. O tema dessa mensagem é a diferença entre o determinado e o acomodado. O determinado, ele cresce. O determinado rompe. O determinado, as portas se abrem. O acomodado, ele fica 38 anos esperando um anjo descer. E se não é a misericórdia de Jesus, porque vocês entenderam que não foi um anjo que desceu. Foi Jesus que chegou e perguntou: vem cá, quanto tempo você está aqui, meu irmão? O que está acontecendo? Ah, Jesus, é que ninguém me põe dentro desse tanque. Não tem um filho de Deus. Ou seja, se Jesus não viesse e fizesse algo por ele, ele ia morrer na beira do tanque. Vocês entenderam? Se Jesus não vem e faz, ele morre esperando o milagre e não tem o milagre. A verdade é que temos que deixar de ser o acomodado que nós temos sido. Eu poderia pensar: ah, Senhor, a obra é tua, Jesus. Quando o Senhor quiser, o Senhor vai fazer. Eu que não pago um preço. Eu que não me
sacrifico, eu que não morro para minhas vontades, eu que não me santifico cada dia mais para ver se algo vai acontecer, é bem provável que os resultados sejam muito mais negativos do que positivos. Não fique esperando, tem uma promessa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ao dia que Deus trouxer para a igreja, Deus vai trazer. Isso é acomodismo da tua parte, meu irmão. Você está muito acomodado. Você deixou de crer no Evangelho para crer simplesmente no milagre. Porque o Evangelho não se resume no milagre. Crer no Evangelho é primeiro crer no Senhor Jesus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Muitos estão deixando de crer no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo para crer no milagre. Porque a palavra diz: eu entendo que o que a Bíblia diz que eu tenho, eu tenho. O que a Bíblia diz que eu sou, eu sou. E o que a Bíblia diz que eu posso fazer, eu posso fazer. Desde que isso deixe de ser uma repetição e você se dedique em buscar o Senhor para que as promessas bíblicas se cumpram na tua vida. Do contrário, nós vamos morrer na beira do tanque, repetindo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. A gente vai morrer na beira do tanque e não vai ver um milagre, dizendo: eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Coloque-se de pé no seu lugar, querido. Preste atenção, o que eu quero finalizar dizendo é que tudo que a Bíblia diz a seu respeito está aqui, querido. E contra fatos não há argumento. Nós podemos tomar posse e dizer: eu creio, eu acredito, eu confio, eu tenho certeza, vai dar certo, Deus vai abrir as portas, o milagre vai acontecer. Mas você precisa ser como a viúva que importunava o juiz. Você precisa ser como a viúva que importunava aquele juiz até que ele julgasse a sua causa. Deus não vai fazer nas nossas vidas com o nível de oração e intimidade que nós estamos tendo. Vou fazer uma pergunta para mim e para vocês. Quanto tempo que a gente não faz um jejum sério diante do Senhor? Que a gente fala: olha, Senhor, eu vou consagrar meu dia ao Senhor. Vou cortar isso, vou cortar aquilo. Senhor, esse dia é teu, Pai. Vou oferecer ao Senhor. Vou entregar ao Senhor. Tem quanto tempo? Tem muito tempo, não é verdade? Sabe por que nós estamos de pé? Por causa das infinitas misericórdias de Deus. Nós não merecíamos, querido, mas por causa da graça de Deus é que nós estamos aqui. Para ouvir essa palavra que nos diz: olha, ainda tem chance para você. Ainda tem chance. Tem chance sim na tua casa. Quantos anos que você está buscando um milagre? 38? 40? Quantos anos? É 20? É 10 anos? Tem quanto tempo que você está orando e nada acontece? Ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Diga comigo: ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Fala: ainda tem jeito. Tem quanto tempo?
Ainda tem jeito, querido. Basta você mexer as águas. Basta você mexer as águas. E entra dentro do tanque, você vai ver se um milagre não vai acontecer. Você vai ver se Deus não vai agir na tua vida. Muda esse nível seu de intimidade com o Senhor. Deixa de ser um religioso. Torne-se um verdadeiro adorador. Um homem de Deus, uma mulher de Deus. E você vai ver se Deus não vai começar a fazer milagres e milagres e milagres. E milagres na tua casa, na tua família, no teu lar. Em nome de Jesus.